Vou ter que regravar só para postar lá pro pessoal. Então, bora lá, vamos iniciando aqui. Ó, tem mais gente chegando aí, ó. Leiliane Mendes. Vou aguardar mais um minutinho aqui, a gente coloca a nossa aula. Lembrando que agora no Goiás começa a época seca, né, pessoal? Frio, seco, então cuidem-se, tá bom? É justamente aí nessa época que nós temos o início da propagação viral, né? A gente já está tendo aí esse, esse tenebroso vírus, né? Já colocando aí o terror a nível mundial, uma pandemia, mas saiba que é justamente nessa época, né, de maio até agosto, por aí que venta muito, né, finalzinho de julho para agosto, que os vírus respiratórios eles se propagam. Então agora esperem muitos casos aí de H1N1, né, gripe, o resfriado comum, que é o coronavírus sem a mutação, né? E essa é a mutação, o povo chama Covid-19, que é coronavírus disease 2019. Mas ele é o Covid-2, a mutação 2, Covid-SARS-2, tá bom? É a mutação dele, porque o Covid-SARS-1, ele provocou vou falar uma pandemia, mas uma epidemia muito grande na China e Europa no ano de 2002, atingiu também Estados Unidos naquela época, mas foi controlado, não virou uma pandemia, né? Agora, em 2012, nós tivemos o MERS, tá bom? Que é a mutação do SARS, também síndrome respiratória aguda, provocada aí no Oriente Médio, por isso que chama MERS, tá bom? E agora ele veio a nível mundial, né, gente? Vacilamos aí. Essa é que é a verdade. Mas cuidem-se para que coisas semelhantes a essas não venham ocorrer. O pessoal aí está afrouxando, né, agora, justamente o maior pico da pandemia já no Brasil aqui foi em maio, mas em abril ainda como um afrouxamento aí da situação, previna-se, tá bom? Porque é nessa época aí que você vai ver a curva ainda crescendo para dar um pico para depois cair, tá bom? Então vamos prevenir aí, certinho? Aí, ó. E aí, como eu estava falando, questão do vírus, da gripe, né? Então previna-se que essa época fria, seca, é a época que ele vem, tá bom? O Elias. Bora lá então. Só a nossa aula de hoje, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Já enviei lá no portal de vocês, né? Deixa eu só verificar aqui novamente. Olha lá. Enviei no grupo aqui o link, e esse link é o mesmo de sempre, tá, pessoal? Vocês podem chegar lá, que é o mesmo link de sempre. Não tem problema nenhum, tá bom? É vocês entrarem lá e fazer o que for preciso. Nessa aula é sempre esse mesmo link. Agora eu vou entrar aqui na nossa disciplina, justamente para mostrar para vocês aonde que eu postei, né, o livro de exercício, ele já está postado, como eu prometi na aula passada, tá bom? E os slides dessa aula também já se encontram postados, tá bom? Então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no AVA. Deixa eu silenciar aqui meu WhatsApp. Isso.
disciplina aí, práticas em bioquímica e imunologia. Enquanto ele vai acessando aí, deixa eu ver quem que chegou aqui na área. Tem uma pessoa aguardando aqui no lobby. A Bruna Natália. Então, olha lá, pessoal. Eu postei justamente aqui, né? Encontro 11 foi o encontro da nossa última aula, certo? Então, coloquei aqui os slides utilizados na aula, a nossa aula gravada, né? Precipitação, aglutinação e floculação. Quem não viu, vá lá e dê uma olhada. E aqui o livro de exercício em imunologia clínica, tá bom? Ah, mas que livro que é esse, professor? Eu já baixei ele aqui, né? É um livro de plano de estudo, onde você vai encontrar aí alguns exercícios para serem elaborados, né, por vocês. Então, sempre nesse pós-aula que eu coloco alguns exercícios e faço a sugestão, né, de fazer alguns exercícios desse livro, porque é um livro que já traz aí querendo ou não, um estudo, né, dirigido, uma coisa melhorada, olha lá. Então, eu fiz aí para a parte de imuno, eu tinha feito para a parte de bioquímica, né? Agora eu fiz aí para a parte de imuno. Aonde quem tem dificuldade, presta atenção. Quem tem imunologia básica, porque a gente já está vivendo a clínica, né, gente? Vai lá e dá uma olhadinha nessas aulas aqui, ó. Tenta lembrar os conceitos de imunidade inata, inflamação, imunidade adaptativa, órgãos linfóides, sistema MHC-HLA, tá bom? Sistema complemento, citocinas. E aí, recapitulando esses termos, você vem, né, para as aulas e a gente vai enxertar na clínica. E aqui eu fiz algumas sugestões de algumas aulas também, né, que eu já tinha aqui presente. Interação antígeno-anticorpo, tá bom? Parte 1, 2, 3, 4 e 5, reação de aglutinação e ELISA e imunoblot. Então, essas aulas aqui é só se você quiser e precisar, né, desse conhecimento. Não precisa, quem já está sacando, não precisa, né, buscar mais. E aqui depois, exercícios, né? Por exemplo, na aula de hoje a gente vai abordar sobre esse exame aqui, ó, VDRL, tá bom? E aí você já tem aqui exercício, né, já feito e comentado aqui com a resposta do professor, tá bom? E gabaritado, olha lá. Aí o princípio é você fazer, né, tentar fazer. E aí, independente de você errar ou não, você vai lá depois ver a resposta e ver o comentário. Aí sim você vai assimilar isso daí, tá bom, pessoal? Então tá lá para você fazer aí os testes, tá bom? Ver se a gente trabalha alguns exercícios na aula de hoje, senão eu tenho uns outros propostos aqui para vocês. Vamos iniciar a nossa aula aí. Mais uma pessoa chegando aqui na área, Paulo Henrique. Aí, ó. E aí, tá tudo certo. A apresentação dos prazos, vou novamente bater nessa tecla, né? Agora a gente já entra no mês de maio, né, onde a gente está finalizando aí a unidade 3 e partindo para a unidade 4, tá bom? Das disciplinas AMI, no nosso caso é a AMP, então a gente está aí no encontro 12, né? Hoje, ok? E atividades discursiva, avaliação oficial. Ela está marcada aí para o dia 4 de junho a 10 de junho, tá bom? Então, a nossa segunda VA aí, se não tiver nenhuma alteração no calendário, né, gente? É essa data aí, ó. Tá bom? 4 a 6, 4 a 10 de junho. Então, dia 4 aí, na segunda-feira, nossa avaliação presencial de bioquímica.
tá bom? Porque a reclusão, ela finaliza agora dia 30 de maio. Aí, obviamente, se tiver novamente um novo decreto, né, impossibilitando as aulas, aí a gente vai, eu acredito que vai fazer online. Mas, se a gente voltar para o dia 30, a gente já vai voltar aí na próxima semana já para fazer a avaliação, tá bom? Cumprindo aqui o calendário presencial. Mas qualquer novidade, eu informo vocês em tempo real. Só mostrando aqui o panorama da evolução, né, do nosso curso, tá bom? Então, a gente vai falar sobre diagnóstico laboratorial em imunologia. A gente já começou falando sobre ele, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, com maiores detalhes, né? Ele está aqui no seu encontro 12, olha, já disponibilizei aqui a aula, né? Os slides da aula de hoje, olha, slides que serão utilizados na aula já está aqui. Depois que essa aula finalizar, eu vou renderizar ela e colocar aqui gravado para você rever novamente e os exercícios propostos, tá bom? Ok? E aí a gente vai prosseguindo de acordo com o nosso cronograma aqui, certinho? Então vamos lá. Tem mais alguma pessoa querendo entrar aqui? Apitou o meu time. A Laura Barcelos. Vamos lá então, admitir a Laura Barcelos. Certinho? Como é que tá essa luz aqui? Eu acho que não vai precisar dela não, cara. Deixa eu desligar ela aqui. Aí, ó. Pessoal, olha só então, diagnóstico laboratorial. Primeiramente eu quero falar sobre PCR. Pessoal que está comigo aí na hematologia já está um pouco por dentro desse assunto, né? E o pessoal aqui da bioquímica também é importante saber, já que PCR é um imunodiagnóstico, tá bom? Então, PCR, os valores da proteína C reativa. Para que serve a proteína C reativa, então, gente? A proteína C reativa, ela serve, né, como eu abordei na aula passada, ela serve para avaliar clinicamente, né, o paciente se ele está com inflamação aguda ou não, tá bom? E quando está com inflamação aguda, normalmente se ele estiver internado com a sepsemia, alguma coisa, PCR é um indicativo para ver se o tratamento está ou não surtindo o efeito, tá bom? Essencial ali naquele momento. Então, olha só, né, os valores da PCR começam a se elevar 4 a 10 horas após o início da injúria, não é? Então, começou ali um processo inflamatório com participação de neutrófilos, células fagocitárias, e invasão ali microbiana ou química, certo? Alguma coisa tóxica, certo? Ou física, né? Um corte, alguma coisa desse tipo, já começa ali um estímulo elevando a PCR, atingindo valores até 1000 vezes superior ao nível basal em cerca de 48 horas. Por isso que é um excelente marcador aí de resposta, não é, imunológica aguda, ok? E retorna rapidamente aos valores iniciais com melhora, né, no quadro clínico. Isso ocorre porque a meia-vida. Yasmin, sem microfone. Ocorre porque a meia-vida obrigado, da PCR é de cerca de 4 a 9 horas, tá bom? E aí, PCR atualmente é conhecido como proteína C reativa, né, como a gente falou, e tem função de participar das defesas e infecções por diferentes tipos de micro-organismo, na regulação do processo inflamatório e na reabsorção de material necrótico. Então, o que que acontece? Num centro necrótico, como você está vendo aqui, há vários leucócitos fagocitando, né? Há uma resposta inflamatória gerando dor, rubor, calor, tá bom? Pus, e aí esse pus aqui nada mais é do que células leucocitárias mortas e tecidos mortos, tá bom? Tecidos adjacentes aqui, e o micro-organismo que está causando injúria também, nesse caso aqui, ele está sendo combatido aqui nesse processo inflamatório. E aí, olha só, se eu pegar uma lâmina e fizer essa lâmina e corar, né, essa lâmina, o que eu vou enxergar? Olha lá, vários polimorfos nucleares, tá bom? Então,
Tá bem detonado aqui, porque lá na hematologia a gente vê bonitinho, corado no sangue, sem momento de defesa, né? Só para estudar a célula. Então você vê ela bonitinha, maquiada, cheia de gueri-gueri. Agora aqui não, pessoal. Aqui é a vida real, né? A batalha diária aqui das células de defesa, aonde você vai encontrar, né? Obviamente, as células bastante comprometidas. Aqui o agente agressor, né? Streptococcus cocos gram-positivos em cadeia, tá bom? Causando toda aquela resposta inflamatória que vocês viram aqui anteriormente, certo? E aí, os neutrófilos aqui tudo, né, detonado, sofrendo leucorrexia. O que é leucorrexia? Quando o neutrófilo estoura, explode, sua membrana citoplasmática já era, tá bom? E ele faz parte aqui da composição do pus. Só porque essa leucorrexia, se você lembrar, toda membrana citoplasmática tem fosfolipídio de membrana, e ela libera, então, fosfocolina. A fosfocolina atinge o fígado, certo? E o fígado produz proteína C reativa, que é uma proteína do complemento, sistema complemento, por isso que chama proteína C, vem de complemento, reativa, de fase aguda de infecção. Isso aqui é uma resposta imune inata, tá bom? E aí eu tenho quimiotaxia, né, mais neutrófilos chegando para combater o processo inflamatório infeccioso, certo? Aqui só para representar um neutrófilo todo esbagaçado que fagocitou bastante coco gram-negativo aos pares ou diplococos gram-negativos. Se isso aqui for um material de líquor, com certeza isso aqui é a Neisseria meningitidis. Se isso aqui for um material de secreção uretral, com certeza isso aqui é uma Neisseria gonorreia, tá bom? Porque diplococo gram-negativo é o que vem na cabeça, tá? Ah, professor, tem a moraxella, catarrhalis, esse negócio. Tem, tá bom? Mas moraxella catarrhalis geralmente causa pneumonias, certo? E aí vem junto com escarro, que provavelmente viria aqui algumas fibras, né, presentes. Então, olha só, nesse processo inflamatório, né, o pessoal da hematologia já está craque nisso, gera, o próprio processo inflamatório gera fosfocolina, né, que é a membrana citoplasmática do leucócito destruída, que atinge o fígado para produzir proteína C reativa, que vai inflamar mais ainda o negócio, tá bom? Promovendo quimiotaxia de neutrófilos no local da inflamação. Uma outra coisa também é que o próprio estímulo da resposta imune inata, como vocês estão vendo aqui, ele libera fator de crescimento de granulócitos e monócitos, tá bom? Esse fator de crescimento de granulócitos, que é um G, tá? Granulócitos e monócitos, ele acaba atingindo a medula óssea, não é? Lá na stem cell, e aí a medula óssea, né, sendo ativada a sua leucopoese para a produção de mais neutrófilos bastões e neutrófilos segmentados, que é justamente esses que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui bonitinho, uma coloração hematológica, sem sofrer resposta imune inata, e aqui, obviamente, a resposta em andamento, né? O leucócito aí tudo esbagaçado, né? E etc e tal. Então, nessa situação, né, eu tenho aí um leucograma, olha, praticamente normal, tá bom? Você observa aí um leucograma normal, né, com parte relativa, contagem relativa de leucócitos absolutamente normal, certo? A contagem absoluta também normalzinha, né? Se você comparar aqui com os valores de referência, você vai ver isso. Então, se está tudo normal, não tem resposta inflamatória em andamento, né? Número de neutrófilos aqui segmentados e bastonetes estão normais, tá bom? Número de linfócito normal, basófilo normal, tá bom? Eosinófilo normal, monócito normal. Então, não tem nada que me chama atenção aqui, nenhuma resposta inflamatória aguda ou crônica, ou produção de leucócitos ou anticorpos, né, pelos linfócitos, então, nada. E aí, obviamente, se não tem resposta inflamatória, minha proteína C reativa foi determinada, né, por um método de turbidimetria automatizada. O que a turbidimetria é, não é? Nada mais é do que a análise da turbidez, né, da amostra, certo? E através
de um espectrofotômetro. Então, a colorimetria que vocês viram lá, da dosagem de glicose, né, nas nossas aulas práticas presenciais, a gente viu lá determinação da glicose, de colesterol total, triglicerídeos, HDL, vocês viram que no final daquela reação enzimática produz cor. E aí eu vou no espectrofotômetro para medir aquela cor, isso chama colorimetria. Agora, a turbidimetria, eu também utilizo, né, o espectrofotômetro, só para medir turbidez, tá bom? Ao invés de utilizar enzimas, normalmente na turbidimetria utiliza-se partículas, né, de látex ou algum coloide que vai ali capturar, né, nesse caso aqui, a proteína C reativa circulando, promovendo imunoprecipitados ou imunocomplexos, certo? Que aí a gente mensura por turbidimetria, ok? Ou, embasando na aula passada, se eu não conseguir fazer isso automatizado, a gente faz, não de forma com partículas de látex sensibilizada, visualmente você vê aquela aglutinação ali, ok? E aí solta, nesse caso que é automatizado, em miligramas por litro, certo? É a metodologia de turbidimetria automatizada, e aí, nesse caso, 0,79 é um valor inferior a 5 miligramas, que são valores normais. Todo mundo tem proteína C reativa circulando, não é? Afinal de contas, proteínas do complemento, elas estão aí em circulação, inativas, e vão se ativar mediante uma resposta imunológica. No caso da proteína C reativa, não é diferente. Nesse caso, tudo normal, e aqui também normal, tá bom? Agora, olha aqui, nesse outro leucograma, eu já tenho o número de leucócitos aumentado, tá bom? Está acima do valor de referência, como vocês podem ver. O valor de referência é até 10 mil, que deu 16 mil. O número aqui de bastonetes é o que está aumentando, então tem muito neutrófilo jovem chegando para combater, tá bom? Muito neutrófilo segmentado aqui também. Então eu tenho aqui uma resposta imune inata em andamento, visivelmente perceptível aqui no meu leucograma, tá bom, pessoal? Então, essa resposta imune inata em andamento reflete automaticamente na leucorrexia dos leucócitos, que atinge o fígado e ele produz PCR. Olha o valor da PCR aqui nesse paciente, tá bom? 90,79 miligramas por litro, está acima de 5, então corrobora aí a tese de que eu tenho uma resposta inflamatória em andamento. Como a gente viu no início da aula, essa proteína C reativa, ela sobe muito rápido, em até 48 horas ela atinge níveis de 100 a 1000 vezes acima do valor, né, normal, certo? E aqui você percebe esse já um aumento aqui rápido da PCR, certinho? Então, o que pode ser uma PCR alta? A proteína C reativa alta surge na maior parte dos processos inflamatórios do corpo humano, podendo estar relacionada com diversas situações, como presença de vírus, fungos, bactérias, problemas no fígado, doenças cardiovasculares, no caso da proteína C reativa ultrassensível, né? HPV, que é o vírus do papiloma humano, reumatismo e até câncer, por exemplo. Em alguns casos, os valores de PCR podem indicar gravidade da inflamação. Por exemplo, se tiver de 3 a 10, né, acima de 5 é alterado, mas está um pouquinho alterado só, então geralmente indica infecções ligeiras, como gengivite, gripe e resfriado, tá bom? Entre 10 e 40 pode ser sinal de infecção mais grave, como a catapora, né, vírus daí da varicela, ou infecções respiratórias. Mais de 40, tá bom? Que é aquele caso que a gente analisou, geralmente indica infecção bacteriana. E acima de 200 pode indicar sepsemia, tá bom? Situação grave que coloca em risco a vida da pessoa. No caso, qual que é a diferença da PCR para a PCR ultrassensível? Está na dosagem, né, pessoal? Olha só, a PCR eu doso partículas em miligramas por litro, aqui miligramas por decilitro. Então,
O PCR ultrassensível ele consegue mensurar ou detectar valores bem mais baixos de PCR do que a metodologia de PCR comum, tá bom? E aí ele serve para ser utilizado aí também como marcador de um infarto e acidente vascular cerebral, como a gente viu nas aulas lá, atrás de lipidograma, marcadores. Depois do lipidograma a gente viu marcadores cardíacos, tá? Então eu dei uma aula ali falando sobre todos os marcadores cardíacos, também fazendo essa correlação, onde a pessoa, quando está produzindo placas de ateroma, que é o LDL aumentado, e agora você já sabe o que, que é isso, né? A PCR ultrassensível começa a aumentar. Veja bem, a PCR ultrassensível aumenta, porém os valores de PCR ainda continuam normal, porque isso aqui detecta, né, concentrações muito mais baixas do que o exame anterior. Tá bom? E aí, quando a PCR ultrassensível está menor que 1, significa um baixo risco do paciente desenvolver complicações, né, a nível aí de placa de ateroma. Quando está entre 1 e 3, significa um médio risco, né? Normalmente o médico compara ali a elevação do LDL colesterol acima de 130 miligramas, né, com PCR ultrassensível baixo, né, significa dizer que essa pessoa aí está em baixo risco. Né? Um LDL entre 130 e 140, com um PCR aqui, ele está em médio risco. E aí, acima de 130, com esse valor de PCR aumentado, maior do que 3, ele está com alto risco de sofrer um acidente vascular cerebral ou, né, um infarto agudo do miocárdio devido à placa de ateroma, certinho? Então tem essa correlação aí também clínica da PCR ultrassensível e a formação da placa de ateroma. Então vamos para um exercício aqui. A proteína C reativa é uma das proteínas de fase aguda da inflamação produzida pelo fígado em resposta às citocinas. Não é? Nesse caso aqui, qual citocina que é, gente? A fosfocolina, tá bom? É bom guardar esses termos aqui, vai que, né? Fosfocolina. Fosfocolina. Prefiro um quadro de giz, viu? Que esse negócio aqui, mas vamos lá. Fosfocolina. E utilizada no diagnóstico de processos infecciosos e inflamatórios, além de outras patologias. Em relação à detecção e quantificação deste biomarcador, é correto afirmar que o melhor método utilizado atualmente, principalmente no que se refere à sensibilidade à automação, qual que é o método que a gente utiliza aqui, pessoal? A turbidimetria é um deles, tá bom? O outro método que a gente utiliza para detectar a PCR é esse aqui, ó, nefelometria, certo? Então, precipitação em tubo capilar é um método antigo que utilizava, tem baixa sensibilidade e baixa especificidade. Então, um método que deixou de ser usado. A cromatografia, né, a gente usa mais para fazer teste rápido, como a gente vai ver futuramente. Eletrodo sensível, a gente usa para fazer aí mais essa questão de gasometrias, dosagem de sódio e potássio. E espectrofotometria de massa é uma metodologia muito cara, utilizada só para determinação assim, de drogas, né? Partículas muito pequenas, diferenciação de partículas. Então, o método turbidimetria, como vocês já viram e eu já expliquei, e a nefelometria são os dois métodos indicados para dosar PCR, tá bom? PCR, ASO, tá bom? Fator reumatoide, certo? Que são metodologias laboratoriais para determinar esse tipo de exame aqui. PCR a gente já estudou, tá bom? E vamos ver aqui logo em seguida ASO, para que serve esse imunodiagnóstico, tá bom? Tem aqui alguma dúvida, pessoal? Então, a gente viu na aula passada um pouquinho dessas reações de aglutinação, né? Onde a gente viu as características básicas dela, que tem baixo custo, boa especificidade
tem uma leitura visual, né, facilita aí a execução. A desvantagem é que tem baixa sensibilidade, e né, daí utilizar para essas reações de aglutinação a turbidimetria, a nefelometria, porque aumenta a sensibilidade do método, tá bom? E aí a gente viu justamente a pesquisa direta de antígenos, né, com a tipagem sanguínea. A gente viu justamente isso. Quando eu pingo anti-A e o sangue, como não houve reação, né, eu entendo que não houve aglutinação, né? Onde eu pinguei anti-B, houve aqui aglutinação visível aos meus olhos, então essa pessoa é do grupo B. E aí, onde eu pinguei o anti-RH, também aglutinou, então ela é B positivo. Esse anticorpo é um policlonal, né? Tem o anti-A e o anti-B junto. Então, como ela é do grupo B, essa hemácia dela apresenta na sua superfície proteínas, né, antigênicas do grupo B, e aí ela vai reagir assim como reagiu aqui, tá bom? Então, deduzindo, essa pessoa é do grupo B positivo, é uma pesquisa direta de antígeno, tá bom? E aí o grupo sanguíneo, como a gente viu na aula passada, as hemácias que é do grupo A, tem aí aglutinogênio, né, do grupo A, do grupo B só tem do grupo B, do grupo AB apresenta os dois tipos na sua superfície, do grupo O não tem nada, tá bom? E aí a gente falou também, né, da aglutinação indireta. Qual a diferença da direta para indireta? A direta eu mensuro antígenos, tá bom? A indireta, eu vou mensurar o que? Anticorpos, certo? E a gente viu, nesse caso aqui, a aglutinação indireta de anticorpos através de uma partícula de látex. Tema aí da nossa aula passada, certinho? E a gente parou justamente falando desse efeito prozona, né, que é um efeito que acontece justamente mediante a presença aí de excesso de anticorpos, tá bom? Junto com baixa quantidade de antígeno. Então, isso é o efeito que nós chamamos de efeito prozona. A gente vai ver esse efeito bem visível na reação de VDRL, tá bom? Para sífilis. Então, o efeito prozona ocorre devido ao excesso de anticorpos, tá bom? Na amostra que ocorre em soros fortemente reagentes. Isso acontece muito em sorologia para sífilis, tá bom? Chagas, mas principalmente para sífilis, ok? Sífilis, chagas, toxoplasmose, tá bom? E aí, as pessoas que têm sífilis, chagas ou toxoplasmose produzem muito anticorpo. E quando vai fazer a reação, tá positivo, mas ela não acontece devido ao excesso de anticorpo. Então, os protocolos, pode ler lá, né, a determinação das linhas TORC, né, sífilis, chagas, rubéola, sarampo e toxoplasmose, sempre começa diluindo o soro, tá bom? Para evitar justamente esse efeito prozona. Porque quando eu faço a diluição do soro, eu minimizo esse excesso de anticorpo aqui e passo para uma zona de equivalência, aonde a concentração de anticorpo vai ser aproximadamente igual à concentração de antígeno, e a reação acontece, tá bom? Então, quando tem excesso de anticorpo, efeito prozona pode acontecer, tá bom? Levando a resultados falsos negativos, tá bom? Então, para evitar o efeito prozona, emprega-se o soro diluído. A gente vai ver agora uma prática aqui do professor, tá bom? Para elucidar esse caso. Então, olha só, no caso da reação de azo, né, a gente sabe que azo é um teste também que a gente faz em laboratório. Ah, para que a gente faz esse teste aí, professor? Existem bactérias do grupo A, né, de Lansfield, e essas bactérias são beta-hemolíticas, e normalmente tem uma bactéria específica que chamamos de Streptococcus pyogenes, que ela produz essa streptolisina O, tá bom? A streptolisina O, ela é antigênica ao corpo, e o corpo automaticamente vai produzir um anticorpo, antistreptolisina O. Então, normalmente, o que as pessoas fazem? Pega partículas de látex, sensibilizam essa partícula de látex com a streptolisina O, como vocês estão vendo aqui,
e aí coloca em contato com a amostra do paciente. Se a amostra do paciente tiver anticorpos, não é? Anti-streptolizina O significa o quê, gente? Significa que essa pessoa entrou em contato com alguma bactéria, não é? Do gênero Streptococcus, do grupo A, beta-hemolítico, tá bom? E aí produziu anti-streptolizina O, tá bom? Que é o anticorpo contra a streptolizina O. E aí esse anticorpo vai reagir, né, com as partículas de látex sensibilizadas com streptolizina O, formando um complexo de aglutinação visível ao corpo, ao olho nu, não é? Então, o complexo antígeno-anticorpo vai se formar e aí eu consigo ver isso ao olho nu. E isso se forem partículas de látex, né, naquele exame comum que a gente faz na maioria dos laboratórios. Se tiver um método automatizado, como nefilometria e turbidimetria, né, é o mesmo princípio. Partículas de látex sensibilizadas, né, com streptolizina o aparelho pipeta lá um pouco do reagente, que são as partículas de látex sensibilizadas, um pouco da amostra, se a amostra tiver anticorpo, ocorre aí o complexo antígeno-anticorpo, e aí quanto maior, né, a turbidez, maior vai ser a absorbância. Então, olha só, quanto maior a turbidez, né, da minha amostra, maior vai ser a absorbância, né, no final, certinho? Então, nesse caso aqui, eu tenho baixas concentrações e olha só a curva acontecendo aqui. Ok? Então, a streptolizina O, que reveste o látex, reage com os anticorpos na amostra e forma um complexo antígeno-anticorpo. E após a aglutinação, este é determinado por turbidimetria ou nefelometria. Agora, vocês já sabem, né, esses dois métodos aí, certinho? E aí você consegue ver essa diferençazinha básica aí, tá bom? E aí, só para a gente avançar um pouquinho na clínica, e a clínica é a mistura de todas as matérias, né? Mas é um exercício interessante que a gente faz aí com vocês para que vocês possam crescer nessa parte clínica da coisa. Então, estreptococcus, só relembrando lá da microbiologia, são cocos em cadeia, tá bom? Esses cocos em cadeia, né, chamamos de estreptococcus. Normalmente são prova catalase negativo. Streptococcus alfa-hemolíticos é aqueles que habitam a boca, né? São do grupo Viridas, certinho? E aí tem um famoso também Streptopneumoniae. Os beta-hemolíticos, não é? Streptopiógenes, eles são do grupo A, como eu falei, tá bom? E esse grupo aqui produz streptolizina O, certinho? E aí o Streptogalate, que é do grupo B, tá bom? Não produz streptolizina O, né? Mas é um estrepto importante também. E ainda nós temos os estreptos não hemolíticos, ou os enterococos, certinho? Então, só relembrando aí, os estreptococos beta-hemolíticos, eles hemolizam o agar-sangue, né? Você percebe uma zona clara aqui, porque consumiu as hemácias em volta, né, da colônia e ficou somente o agar-base no final. O alfa-hemolítico, ele promove uma hemácia parcial, né? Quem está fazendo hemato lá comigo viu que a hemácia, dentro dela tem hemoglobina, então esse estrepto alfa-hemolítico, ele só consegue quebrar a hemácia e parte da hemoglobina, e fica essa parte de biliverdina aqui, olha, tá bom? É escuro, esverdeado, certo? Uma hemólise parcial. Aqui não, ele hemoliza totalmente o sangue. Então, beta-hemólise, hemólise total. Alfa-hemólise, hemólise parcial. E os não hemolíticos, normalmente os enterococos, né? Não causam injúrias nenhuma, só cresce ali no agar-sangue sem causar injúrias para as hemácias. Então, recapitulando isso, né, nós temos aí, no caso dos estreptococos do grupo A, principalmente estreptococcus piógenes, são piogênicos, causando aí, o que é isso? Piogênico, febre, tá bom? Faringite, sinusite, pneumonias, otites, escarlatinas, erisipelas, piodermites, tá bom? E os não piogênicos causando aí febre reumática e glomerulonefrite aguda. Aqui está o porquê do médico ficar louco da cabeça para saber se esse paciente já produziu ASO ou não.
tá bom? Então, quando a pessoa está com a infecção, né, por Streptopiógenes, qualquer uma dessas infecções aqui, pessoal, ó, se for por Streptopiógenes, essa pessoa tem que fazer um diagnóstico rápido, né, e começar a antibiótico-terapia em até 48 horas. Por quê? Como a gente sabe, o grupo A, o Streptopiógenes aqui, eles produzem a streptolizina O, tá bom? A streptolizina O é antigênica e o meu organismo, né, se ficar muito tempo em contato com essa bactéria, produzindo ali inflamação, fagocitose, apresentação de antígeno, produção de anticorpo, qual anticorpo que ele vai produzir? O anti-streptolizina O. Vai matar a bactéria? Vai, né? Assim como vai precisar de um auxílio de antibiótico. Normalmente isso aqui é sensível à penicilina, tá? É um streptozinho vagabundo, mas que causa, né, isso daqui, ó, febre reumática e glomerulonefrite. Tudo começa lá com uma dessas doenças aqui, ó. Faringite, sinusite, pneumonia. Se tiver o Streptopiógenes, né, e ele não for tratado em 48 horas, o que vai acontecer? Seu organismo vai produzir, né, a resposta imunológica, vai produzir antistreptolizina O. Depois você toma um antibiótico, beleza, elimina a faringite, a sinusite, a pneumonia, né, a otite, escarlatina, erisipela, piodermite, sepsis, elimina tudo com antibiótico, né, e o sistema imunológico aí produzindo ASO. O problema é que esse ASO aqui, futuramente, ele vai atacar quem? Rim produzindo aqui glomerulonefrite, e um ataque generalizado, né, causando imunocomplexos que depositam nas articulações e ossos, provocando o que nós chamamos de febre reumática, ok? Então, por isso que o médico, quando fala para ele que o microbiologista fala que é streptopiógene, ele já fica antenado ali, né, e em 48 horas já quer eliminar isso daí com qualquer beta-lactâmico e mataria esse indivíduo, tá bom? Penicilina comum rebenta com ele, certinho? E aí, em recém-nascido, 5 a 6 dias de vida, infecção sistêmica adquirida no canal do parto é um mau prognóstico, tá bom? Recém-nascidos abaixo de 2 semanas de vida, meningite é um bom prognóstico de infecção hospitalar. E é só, uma pneumonia por Streptopiógenes, nós vemos aqui o pulmão tomado, não é? Uma orofaringoamidalite aqui por Streptopiógenes, a gente vê que é uma amígdala bastante inflamada, normalmente na boca formam-se essas pintinhas avermelhadas aqui, olha, característica. E aí lá no laboratório que a gente tem que fazer, abre o bocão, não encosta o suave na língua não, nem no céu da boca, vai lá na tonsila, esfrega só lá e tira. Tá bom? Se tiver dificuldade, você vai lá, trisca nessa região e tira. Cuidado para não pegar na língua nem aqui. Por quê? Aqui tem estrep do grupo víridas, tá bom? Alfa hemolítico. Isso aí pode confundir a sua análise depois. Então, se você for bem certeiro aqui, no outro dia não vai ter problema quanto a isso. Aí você vai lá, faz um GRAM, o que você observa? Presença de frequentes polimorfos nucleares, né? E aqui também o agente agressor, estreptococcus, você já avisa o médico, ó, doutor, fiz o SWAB aqui de nasofaringe, né? Esse paciente aqui está com estrepto, né? Cocos gram-positivos em cadeia sugestivo de estrepto. Garganta estava inchada. O médico já vai criar uma pulga atrás da orelha, né? Porque ele já vai lembrar do Streptopiógenes e aí já vai ficar louco para saber se esse estrepto aqui pelo menos é beta-hemolítico. Aí no outro dia você foi lá, esfregou o suave, né? Você deu uma barbeirada lá na hora da colheita, como eu falei, né? Coletou aqui, deu uma barbeirada, olha o que vai acontecer. No outro dia vai crescer aqui, olha, colônias. Olha a barbeirada, o resultado dela aqui, ó. Colônias de Staphylo aureus, tá bom? Ah, pessoal, como que você sabe? Experiência. Staphylo aureus, aqui, os alfa-hemolíticos que eu te falei, tá bom? Deixa eu só mudar a cor aqui agora, né? Porque em Agar sangue escrever de vermelho você não vai ver nada. Então, olha aqui, um alfa-hemolítico, tá bom? Isso aqui é Streptovíridas, microbiota normal, olha o tanto que eles têm aqui. Tá mascarando por cima aqui o beta-hemolítico. E o foco da minha pesquisa é justamente esse indivíduo aqui, ó.
Olha ele aqui, estrepto beta-hemolífero. É, doutor, realmente, né, o gram que eu liberei para você aqui já tinha cocos gram-positivos em cadeia, sugestivo de estrepto, tá bom? Cresceu no dia beta-hemolítico. Eu peguei isso aqui, fiz uma prova da catalase, deu catalase negativo, tá bom? O que confirma o gênero Streptococcus, certo? Beta-hemolítico. Agora é saber se é do grupo A, né? Aí o doutor fala assim, pelo amor de Deus, você ainda não sabe que é do grupo A, o que que eu falo? Malandro é malandro, mané é mané, né? Microbiologista experiente não cai nessa lapada aqui. Primeiramente que ele não vai, né, barbear aqui na coleta, porque ele sabe que aqui tem alfa hemolítico em volta. Então ele só vai lá, trisca rapidamente aqui, tá bom? E já vai lá e faz isso daqui, já coloca aqui no meio disso aqui, ó, um disco de bacitracina. Aí o que tem a ver, professor, bacitracina? Tem tudo a ver, cara. Porque senão você vai ter que pegar isso aqui, repicar no dia, fazer um antibiograma e colocar um disco de bacitracina, você já perdeu mais um dia. O médico só pode 48 horas aqui para entrar, para dessensibilizar esse paciente para não produzir aslo, tá bom? Certo? E aí o que vai causar aqui nessa situação? Olha, o Streptococcus, o Streptococcus beta-hemolítico sensível à bacitracina, olha a zona de inibição aqui. Então, estrepto beta-hemolítico sensível à bacitracina. Então, olha só, já foi semeado aqui, tá bom? E no meio da semeadura eu já coloquei lá um disco de bacitracina. Então, no outro dia eu já ligo, doutor, o GRAM, né, ele já, que eu já liberei para você ontem, cresceu aqui, estrepto beta-hemolítico, né, e bacitracina sensível. Então, quando isso aqui a situação tem 95%, né, de certeza que é o Streptopiógenes, certo? Aí o médico já vai entrar aqui com antibiótico. Nessa situação aqui, mesmo o cara sendo barbeiro, o médico já entraria com antibiótico, tá bom? Porque qual que é a dúvida do médico? Se eu estou com a orofaringite, eu não posso entrar com antibiótico se eu não sei se isso aqui é bacteriano ou viral. Porque se for viral e eu entrar com antibiótico, eu vou piorar essa faringoamidalite, tá bom? Se for, veja bem, se for viral e eu entrar com antibiótico, eu vou piorar a faringoamidalite, tá bom? Agora, no caso do GRAM aqui, já matou a charada, né? Ele já entraria com antibiótico já no primeiro dia, né? Nessa situação aqui. No segundo, ele já teria uma certeza, porque era beta-hemolítico, ele já entraria com antibiótico para evitar às 48 horas a sensibilização do organismo, produção de azo, tá bom? Então, olha lá. A streptolizina O produzida por algumas cepas de Streptococcus pyogenes é uma hemolisina sensível ao oxigênio e muito antigênica. O anticorpo produzido contra esse antígeno é denominado de streptolizina O, ou ASO, ou ASLO, tá bom? A dosagem de ASO tem sido útil no diagnóstico de infecções streptococcus, assim como outras situações. Em relação à determinação de antistreptolizina O em sorologia, assinale a alternativa correta. A determinação do ASO pode ser conduzida através de um teste de aglutinação empregando partículas de látex revestida com streptolizina O. Pronto, letra A. Teste de aglutinação, tá bom? Empregando partículas de látex, que eu posso mensurar isso visualmente ou em turbidimetria. Certinho, pessoal? Então, letra A aqui de cara. Agora, alguma dúvida até aqui, pessoal? A gente vai entrar na imunofluorescência indireta. Certinho? Imunofluorescência indireta. Metodologia é essa aí que a gente usa para fazer vários exames dentro do laboratório. Então, a gente já viu aí a aglutinação, né? A turbidimetria, a questão da precipitação da aula passada. E agora a gente vai falar um pouquinho de treponema pálido,
Vamos falar de imunofluorescência e aglutinação de partículas de colesterol, que é o exame de VDRL, certinho? Então, veja bem, Treponema pallidum, né, é uma bactéria em forma de espiral, certo? Que nós chamamos de espiroqueta. Por sinal, eu publiquei, né, no meu Stories ontem, né, algumas espiroquetas lá ao vivo, né? Acho que no feed, né? Quem não viu o Stories agora não vai ver, mas lá no feed do meu Instagram tem ao vivo, né, espiroquetas lá. E aqui o teste de FTA-ABS, que é uma imunofluorescência indireta, e aqui uma micrografia eletrônica da espiroqueta em 3D, certinho? Esse treponema pallidum, pessoal, existem outras espiroquetas, professor? Existe, né? Leptospira, né? Doença aí da urina do rato, certo? E nesse caso aqui a gente conhece também a sífilis, né? Provocada aqui pelo treponema pallidum, que é uma espiroqueta. A ocorrência da sífilis no mundo todo, cara, é DST, aí você já viu, né? Mundo inteiro, não tem jeito, tem escapatória. Classificada aí a sífilis em 3 fases, né? Primária, secundária, terciária ou tardia ou congênita, certo? E todas as fases têm em comum a endartrite obliterante com infiltrado composto por plasmócitos. Essas lesões ocorrem pela ligação da espiroqueta às células endoteliais mediada por moléculas de fibronectina. Ocorre participação da imunidade celular no início para reduzir a lesão humoral, causando endartrite característica, certo? Então, todo mundo que tem sífilis tem aí, né, um reumatismo de articulação, que nós chamamos de endartrite, ok? E aí, na fase primária, normalmente eu tenho um cancro duro, né, uma lesão aí primária, né, causando aí o cancro duro, único, indolor, tá bom? Com bordas elevadas, certinho? Dura em torno de 10 a 90 dias e se a pessoa não tratar, cura espontaneamente e aí evolui para a fase secundária, tá bom? Não é que cura, né? Involui e depois passa para um estágio secundário que é pior, é sistêmico, deixa de ser local e a fase secundária vira sistêmica. Então aí, na sífilis, na fase primária, né, a espiroqueta está num único local, né, que é o cancro duro, ok? Então, indolor, único, certinho. Pode ser tanto no pênis quanto na vagina feminina, ok? E aí, em alguns locais. Não me pergunte nada sobre isso, mas isso aqui é um cancro duro, tá bom, pessoal? E isso daqui, obviamente, está na fase primária da sífilis, certinho? E aí a pessoa não trata, evolui para a fase secundária, que apresenta aí um rastro cutâneo disseminado. Nesse rastro cutâneo disseminado aí nós temos justamente esse aspecto aqui, né? E aí nesse aspecto nós temos aqui também na palma da mão, e ocorre aí em cerca de 30% dos indivíduos, ou seja, tem 30% das pessoas que não tratam a fase primária da sífilis evolui para essa fase, né, 30% evolui para a fase terciária, que não trata nem a fase secundária da sífilis, aí, cara, vai virar sequela. A espiroqueta atinge sistemas importantes como o sistema nervoso central, causando neurosífilis, coração, problemas cardiovasculares, goma sifilítica, tá bom? E problemas aí. Também tem o caso da sífilis congênita, né, que causa aí problemas de malformação óssea, tá bom? E constituição de dentes de Hutchinson, tá bom? Então, se você observar aqui, eu tenho, nesse caso da sífilis, sífilis primária, secundária, terciária e congênita, tá bom? E a alternativa terapêutica é uma simples penicilina, e para quem for alérgico à penicilina, é eritromicina, ou tetra, ou cloranfenicol.
Pessoal, me dá só um minutinho aí, parece que meu filho tá chorando ali. Eu já volto aqui, tá bom? Espera aí, só um minutinho. Voltei, pessoal. Realmente meu filho estava chorando ali. Já passou, graças a Deus. Então vamos lá. Né? Nesse caso aqui, a prevenção da sífilis é sempre o antivírus, né? E aí é determinado, ok? E aí dentro disso, o diagnóstico. Então a gente viu um pouquinho aí da clínica, a gente vê agora o diagnóstico, que é o foco da nossa aula. E aí, no diagnóstico da sífilis, nós temos aí a reação de VDRL, que é a sorologia de Lewis, tá bom? O Veneral Disease Research, tá bom? Laboratório, ou reação de floculação, ok? E também temos o FTABS. Qual que é a diferença entre as duas? É o VDRL, Veneral Disease Research Laboratory, como eu falei, que é a pesquisa laboratorial de doença venérea. Acontece que o VDRL, ele mensura anticorpos da classe reagina, tá bom? Então, quando eu tenho essa lesão aqui, olha, que é o cancro duro primário, certo? Essa lesão sifilítica primária, ela tem a espiroqueta aqui, obviamente, tá bom? E o meu organismo vai produzir anticorpos anti-treponema pallidum, mas também nesta hora do cancro, né, a fase primária ali começa produzindo anticorpos da classe reagina. O que são esses anticorpos da classe reagina? Tá bom? São anticorpos formados justamente dessa reação dos fosfolipídios, né, destruídos aqui nessa reação. E aí, é esses anticorpos da classe reagina não treponêmicos que a gente dosa, tá bom? Lá no VDRL, tá bom, pessoal? Então, aqui no VDRL é um teste não treponêmico, porque eu não estou dosando anticorpo antitreponema pallidum, certo? Da classe aí das reaginas, certo? E aí ele é um teste, então, para acompanhamento da evolução clínica e serve para tratamento. Praticamente em desuso hoje, mas né, que ainda é importante aí, porque pega muita gente em concurso e também aqui no centro-norte brasileiro ainda tem muitos médicos que solicitam a reação de VDRL.
certinho? Então, nessa reação de VDRL, como que ela acontece? Né? Eu tenho micropartículas de colesterol no reagente, tá bom? O reagente ele já vem com micropartículas de colesterol e se a pessoa tiver anticorpos da classe reagina, ele vai reagir, né, com a cardiolipina que está presente ali, né, que essa cardiolipina ela simula justamente, né, os fosfolipídios ali da membrana, que são atacados por esses anticorpos da classe reagina no momento do cancro duro, tá bom? Por isso tem aquelas bordas elevadas. E aí a cardiolipina se liga aos cristais de colesterol e a gente consegue visualizar isso no microscópio, certo? Então, como que vai acontecer a reação? Né, o meu kit, ele vem com micropartículas de colesterol com cardiolipina junto. E aí eu misturo o kit, né, com o soro do paciente. Se o paciente tiver anticorpos da classe reagina, vai acontecer isso aqui, ó. Misturei o reagente com o soro. Se no soro tiver anticorpos da classe reagina, vai formar esse imunocomplexo que eu floculado, tá bom? Olha só, a cardiolipina se ligou ao cristal de colesterol, tá bom? E os anticorpos se ligaram à cardiolipina, formando um floco gigante, por isso que chama reação de floculação, ok? Então, vai formando flocos visíveis a olho nu, mas a gente utiliza o microscópio para fazer essa leitura bem mais tranquila. Então, vai formando, quando a reação é positiva, olha, vai formando vários flocos, né, de cardiolipina, cristal de colesterol, de imunocomplexo floculado com anticorpo. E aí, olha só como que eu visualizo isso no microscópio, né? Então, olha só, quando não é reativo, eu vejo lá as partículas de cristais de colesterol, né, esparramadas, né, espaçadas. E aí, quando é reativo, quem que aglutinou essas partículas de colesterol, formando esses complexos aqui, olha, tá bom? Foi os anticorpos da classe reagina. Então, eu entendo que a pessoa tem um exame de VDRL, reagente, tá bom? Presença aí de anticorpos da classe reagina, certinho? E aí esse exame funciona bem quando o paciente está naquela situação que eu demonstrei aqui para você, apresentando cancro duro, indolor, o médico quer confirmar antes de entrar com o bezetacil, né, que é a penicilina, ou se for alérgico à penicilina, é a eritromicina, certo? E aí ele vai para o laboratório, pede para dosar VDRL, ok? Mediante aquela clínica e associada a um exame de VDRL positivo ou reativo, como vocês estão vendo aqui, né, confirma-se, né, que aquela situação ali é uma reação sifilítica. Agora, o médico também ele precisa saber se aquela reação sifilítica está sendo causada pelo treponema pálido. Aí ele vai solicitar o próximo exame que a gente vai ver aqui, que é o FTA-ABS. Então, aqui um teste VDRL positivo, um teste VDRL não reagente, tá bom? E aí vocês vão ver justamente dessa forma aqui, ó. Então, olha só, os cristais de colesterol floculados, ok? Apresentando aí essa situação clínica. Vocês veem aí diante dos seus olhos. E aqui os cristais de cardiolipina e colesterol, né, quando não estão ligados a nada. E olha só, a gente utiliza muito essa placa de vidro escavada, que nós chamamos de placa de Klein, para fazer esse tipo, né, de exame, né, no laboratório, bom? E aí é justamente essa situação aí que nós enxergamos, ok? E é justamente essa situação aí que nós enxergamos. Então, veja bem, pessoal, eu vou demonstrar aqui como que é feito, né, esse teste na prática aí para você, ok? Olha só, deixa eu clicar aqui. Avança aí, meu filho.
Peraí, gente. Às vezes é porque eu estou com essa coisinha aqui. Não tá dando aqui o vídeo. Só um minutinho. Quero demonstrar aqui para vocês como que faz, né, agora vai. Essa reação, olha lá. Manhã, placa escavada, pipetar 50 microlitros da amostra, tá bom, do paciente. Depois você vai pipetar em partes iguais também 50 microlitros do reagente, tá bom? Vai fazer uma diluição seriada, ok? Do soro aqui, justamente para evitar o efeito prozona. E aí vai aplicar o reagente. Então aqui ele fez um puro, certo? E aí fez uma diluição 1 para 1, 1 para 2 e 1 para 4, tá bom? E aí agora ele vem com reagente, olha, que são os cristais de colesterol com cardiolipina, 50 microlitros ou uma gotinha dessa daí. Vai lá no agitador de Klein, tá bom? Por 4 minutos, deixa isso aí, depois leva ao microscópio para dar uma olhadinha, tá bom? E aí no microscópio, o que é reativo você enxerga assim, e o que é não reativo, dessa forma aqui, ó. Tá bom? Então, ao vivo aí, olha como que você vai ver essa reação. Isso aqui seria não reagente, né? Ao vivo aí, para vocês acompanharem. E aí no soro puro, né, pode acontecer isso aqui, ó, de dar não reagente ou de cara reagente, como vocês estão vendo aqui. E aí, se der reagente, o que que você tem que fazer? Diluir, tá bom? Esse soro para soltar o qualitativo, que é reagente ou não reagente, e se for reagente, você tem que diluir para soltar a diluição. Reagente quanto? 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16? Então, aqui na diluição 1 para 2, vocês percebem que os cristais de colesterol ainda estão bem aglutinados aqui, tá bom? E aí vão percebendo que a partir desse momento aqui, a gente vai mudando. Olha, mudou o pocinho, os cristais começaram a diminuir. Então, na diluição 1 para 4, ou seja, ainda tem positividade, tá bom? Próxima diluição depois de 1 para 4 aí, né, nós temos a diluição 1 para 8, certo? Ainda está presente essa aglutinação, ok? E aí, nessa situação aí, já 1 para 16, ainda tem uma reatividade, como vocês estão vendo aqui. Então, eu passo para a próxima diluição, né? 1 para 32, ainda observa uma reatividade, porém é a última diluição que vocês vão observar isso daqui, tá bom? E aí quando passa 1 para 64, que é a próxima diluição, a gente já não enxerga reatividade, tá bom? Então 1 para 32 aqui, olha, 1 para 64, você já não enxerga reatividade. Então, como que você solta esse resultado? O resultado é reagente, a última diluição positiva, 1 para 32. Tá bom? Então, esse é o resultado do meu teste de VDRL. Reagente, 1 para 32. E se for não reagente? Ele já solta de cara não reagente, você vai ver que não está floculando nada, né? Você já solta aquilo dali. Tá bom? Então, olha só. Nessa situação aqui, a gente solta o teste reagente, a última diluição positiva, 1 para 32. Tá bom, pessoal? Então, assim, a prática online aí com o professor Ellen, tá bom? E aí, obviamente, nessa placa escavada a gente faz isso. Coloca o soro controle positivo, controle negativo, tá bom? O soro puro, depois diluído 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, 1 para 128. Pinga o reagente, coloca naquele homogeneizador, espera 4 minutos.
E aí vocês vão ver justamente isto, né? Essa situação clínica, quando está positivo, né? Interpretando o resultado aqui, presença de floculação. Aí você vai fazer a prova semi-quantitativa através de diluição, na solução salina 0,9, diluindo o soro 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32 e mais se for necessário. O título correspondente à maior diluição da amostra em que ocorreu a floculação é o seu teste reativo, no nosso exemplo, 1 para 32. E teste não reativo é a ausência completa de floculação. Sempre lembrando que esse teste dá muito efeito prozona, então não confie no liberar só no puro. Ah, vou olhar só o puro, não é? E aí muitas das vezes acontece, no puro tá não reagente e ele começa a positivar depois de 1 para 4 ou 1 para 8, porque tem muito anticorpo, a reação não acontece. Então nunca solte um teste de VDRL sem diluição, tá bom? Se depois de olhar todas as diluições até 1 para 8 deu tudo não reagente, aí você pode soltar não reagente. Agora, se já positivou logo de cara, aí você já sabe que é positivo. Mas nunca solte um teste não reativo sem antes olhar até 1 para 8. Se até 1 para 8 deu não reativo, aí pronto, deu não reativo. Ah, professor, e aqueles casos de VDRL que o cara já tratou, teve sífilis no passado e sempre fica dando 1 para 2? Isso nós chamamos de cicatriz imunológica, tá bom? Ele não tem sífilis mais, mas sempre vai dar um título baixo, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2. É como se fosse um resultado negativo, né? Você pode soltar isso como soro não reagente ou pode soltar reagente 1 para 2. O médico vai entender que isso é uma cicatriz imunológica, tá bom? Isso que não tem clínica e nem nada. Acontece em alguns casos de gestantes também. Os hormônios heterófilos da gestação acabam interferindo nessa reação, assim como reumatismo, câncer, doenças autoimunológicas, tá bom? Interfere nessa reação de luz, dando uma reação falso positiva, mas com título baixo, até 1 para 8. Então, sempre na nota dos rodapés de exame de VDRL, eu costumo, colocar, para o médico que títulos até 1 para 8, sem correlação clínica. O que seria correlação clínica? Presença de um racho cutâneo, como a gente viu, ou um cancro duro, tá bom? Ou alguma coisa a nível de terciário, cardiocífilis, neurocífilis. Se não tiver clínica nenhuma e o VDRL deu título 1 para 8, pode ser alguma doença autoimune, reumatológica, como artrite reumatoide, pode ser hormônios heterófilos da gestação interferindo na reação, e aí vai dar uma reação falso positiva com títulos baixos, tipo até 1 para 8, tá bom? Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Professor, eu tenho. Pois não. Quanto maior for a titulação correspondente para ocorrer a floculação, é maior algum estágio da doença? Não. Não é que é maior, né? A reação imunológica, ela varia de indivíduo para indivíduo. Então, tem indivíduos que produzem muito anticorpo, né? E tem indivíduos que produzem a quantidade menor, mas sempre vai dar uma reação positiva, e aí, quanto maior a titulação, só significa que está positivo. Só confirmando a tese que a pessoa está com sífilis, tá bom? Na reação de sifilítica ali. Aí, para tratamento, o que o médico faz? Iniciou o tratamento. Aí, depois de uma semana, ele fala, volta lá no laboratório e faz novamente o teste VDRL. Aí, depois do tratamento, espera que o VDRL ou a reação sifilítica venha involuir a títulos mais baixos. Então, ele só serve para acompanhar, não é tratamento. Essa que é a verdade. Tá bom, obrigada. Por nada. Então, vamos lá falar agora sobre imunofluorescência, né, pessoal? Imunofluorescência aqui. Deixa eu ativar o modo da Alana aqui, porque ela deve estar esfregando vasilha aí. Olha só, imunofluorescência, certo? Imunofluorescência é um teste também
Então, quando o VDRL for reativo, deve-se confirmar o diagnóstico por um método treponêmico. Então, o VDRL é treponêmico ou não treponêmico? Não treponêmico, tá bom? E um teste treponêmico aí é o FTA-ABS, né? Fluorescence Treponemal Antibody Absorption. Fluorescente anticorpo treponema absorção. Como que isso ocorre? Eu preciso de um microscópio de fluorescência, não é um microscópio óptico comum, tá bom? Então, esse microscópio aí de fluorescência, você vai observar aí que ele tem, não é, um canhão de imunofluorescência que excita a lâmina. E as lâminas de imunofluorescência, elas já vêm aqui, não é, com um antígeno fixado na lâmina. Então, nesse caso aqui, eu estou pesquisando treponema pálido, né? Na lâmina aqui, em cada pocinho desse, ele já tem a espiroqueta aqui, o treponema pálido. Então, quando eu jogo o soro do paciente aqui em cima, né, se a pessoa tiver anticorpo antitreponema, ele liga a espiroqueta, depois eu venho com o anticorpo marcado com fluorocromo e, terminando a reação, levo no microscópio a luz ultravioleta excita o fluorocromo e eu vejo brilhando a lâmina, tá bom? Então, entendendo um pouquinho de microscopia, certo? O que eu vou entender aqui nessa microscopia? A microscopia óptica comum, a luz vem, né, passa pela lâmina e você enxerga na ocular. Na microscopia de fluorescência, como que ocorre? Olha lá, microscopia óptica, a lâmina é excitada pela luz aqui embaixo e excita o olho. Na microscopia, a lâmina é excitada por luz ultravioleta, que emite radiação ultravioleta, e eu consigo enxergar isso na ocular. Ela não tem a luz óptica aqui, ela tem um canhão que emite luz ultravioleta, excita o fluorocromo presente no anticorpo marcado, e eu consigo enxergar na ocular. Então, é microscopia de campo escuro, ou microscopia fluorescente, tá bom? Então, olha lá, a microscopia, o canhão emite a luz ultravioleta, essa luz, né, incide sobre a lâmina, né, já marcada com fluorocromo, e aí, se tiver presente, isso vai emitir radiação ultravioleta e consegue excitar o olho, a gente enxerga isso brilhando, tá bom? A luz fluorescente brilhando, por isso que chama imunofluorescência, certinho? E aí pode ter dessa imunofluorescência verde, você viu que se trocou, né? Se excitar, eu vejo justamente na microscopia essa situação aqui, olha. As espiroquetas brilhando, não é? Olha lá que massa. Tá bom? O que fez essas espiroquetas brilharem? Justamente o anticorpo, né, marcado que capturou o anticorpo do paciente. Agora, num resultado negativo, você não enxerga nada aqui, ó, tá bom? Por isso que chama microscopia de campo escuro. Se não tiver nada, né, ligado na espiroqueta, né, a pessoa não tem anticorpo, eu enxergo um campo escuro e vazio, como vocês estão vendo aqui, tá bom? E a interpretação dos resultados, né, velho? Interpretação dos resultados aí, nós temos a questão, né, quando eu enxergo na microscopia de imunofluorescência, aqui é uma imunofluorescência direta ou indireta? Estou pesquisando anticorpo ou estou pesquisando antígeno, não é? Pesquisando anticorpo, não é isso? Estou vendo, a lâmina já está sensibilizada com as espiroquetas, aqueles pocinhos que vocês viram lá atrás, tá bom? Eles já estão sensibilizados com a espiroqueta, tá bom? E aí, se o paciente tiver o anticorpo antitreponema, ele se liga às espiroquetas lá na lâmina, depois eu venho com um anticorpo marcado com fluorocromo, que excita com a luz do canhão ultravioleta, o microscópio ali, né, UV, e aí, obviamente, isso aí vai refletir, evidenciando o teste positivo. Então, tipos de reação, né? Eu tenho imunofluorescência direta, onde eu tenho aqui a pesquisa diretamente do antígeno, normalmente ocorre naquele outro caso lá, né, a pesquisa de clamídia,
Olha aqui, pesquisa de clamídia, que também é uma DST. Eu pego ali na uretra do paciente, faço um suave, esfrego o suave aqui. Se o paciente tiver clamídia, tá bom? O que vai acontecer? Eu vou colocar o anticorpo anticlamídia marcado com fluorocromo e vai brilhar, né? Várias bactériazinhas brilhando lá no campo, né? Que são as clamídias, certo? E aí isso é uma imunofluorescência do tipo direto. Eu estou pesquisando diretamente o antígeno no suave de secreção uretral, ok? Então, olha lá, a lâminazinha de clamídia. Se o paciente tiver clamídia, o anticorpo marcado com fluorocromo, ele se liga ao antígeno, tá bom? E aí eu vejo a excitação disso daqui lá no microscópio. No caso da detecção de anticorpos, né, acontece como? Então, a lâmina, nesse caso aqui do espiroqueta, né, Treponema pallidum, ela já vem sensibilizada com a espiroqueta, eu coloco o soro do paciente, se o soro do paciente tiver anticorpo, ele se liga à espiroqueta e depois eu coloco um anticorpo marcado com fluorocromo para evidenciar aquela luminosidade que vocês viram aqui, olha, tá bom? Excitável pelo microscópio, ok? E aí, olha só, detecção, né, de antígeno, aqui está invertido, né? Da mesma forma, eu tenho aí o anticorpo grudando, não é? E aí o anticorpo marcado com fluorocromo. E aí eu vejo excitável, né, ao olho nu, né, uma imunofluorescência direta, que nesse caso, se fosse pesquisa de clamídia, a gente enxergaria lá as clamídiazinhas, né, brilhando no microscópio. Isso é imunofluorescência direta, porque eu estou pesquisando diretamente o suave uretral, se tem ou se não tem clamídia, tá bom? Agora no FTA-ABS eu estou pesquisando anticorpo no soro, né? Então, o antígeno já está na lâmina, como você está vendo aqui, ok? Perdão, isso aqui é direta. No caso aqui, o suave foi esfregado na lâmina. Se no suave tiver a clamídia, né, ela vai ficar fixada aqui na lâmina. Depois eu coloco um anticorpo conjugado com fluorocromo, tá bom? E aí esse anticorpo se liga, anticorpo anticlamídia, com fluorocromo. E aí o anticorpo não ligado é removido por lavagem, e aí o preparado é observado no microscópio de fluorescência. Se estiver presente, vai brilhar e eu vejo que tem presença do antígeno, tá bom? Agora, e aí vai brilhar assim, né? E eu vejo que tem presença da clamídiazinha lá. Aí, se fosse negativo, professor, você enxergaria um campo escuro, tá bom? Sem imunofluorescência. No caso da pesquisa indireta, que é o FTA-ABS, tá bom? Eu vou pesquisar aqui os anticorpos. Então, eu já tenho uma lâmina preparada com treponema pálido, que é o antígeno pesquisado. Se no soro do paciente tiver anticorpo antitreponema, o que significa que ele entrou em contato com o treponema pálido, isso vai se ligar, né, ao antígeno lá da lâmina. Eu faço uma lavada ali para remover o excesso de anticorpo. E aí depois venho com o anticorpo conjugado com fluorocromo, né, evidenciando ali a luz, né, da espiroqueta, tá bom? Então, essa é a pesquisa indireta, porque eu estou pesquisando anticorpos antitreponema. E aí eu vejo brilhando, não é? Então, as técnicas de imunofluorescência ainda são empregadas na rotina laboratorial, mas sendo gradativamente substituídas por testes imunoenzimáticos, tá bom? Ainda, isso aqui é um teste de referência, imunofluorescência, tá? Apesar de estar sendo substituído por teste imunoenzimático, que é mais barato, é mais rápido de ser feito, e a gente vai estudar, né, como a próxima metodologia aí, que são os imunoensaios enzimáticos, que é a ELISA, tá bom? E o problema disso aqui, que é muito caro, é necessidade do microscópio, né? Tem a subjetividade da leitura, você tem que ter um treinamento, né, para fazer isso daqui, não é qualquer pessoa que consegue fazer, tá bom? E a impossibilidade de automação. E hoje vem substituído não só por imunoensaio enzimático, mas também pelo biomol, né? Biologia molecular, vem substituindo muitas coisas aí.
Então, um exercíciozinho aí. A sífilis é uma infecção que pode ser sexualmente transmissível por meio de transfusão de sangue infectado pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar sintomatologia variada e diferentes estágios. Sífilis primária, secundária, latente, terciária, tendo em vista os testes sorológicos para a detecção dessa doença. Assinale a alternativa correta. O exame denominado como VDRL, Venereal Disease Research Laboratory, é um teste de microfloculação treponêmico. Ele é treponêmico, gente? Ele é não treponêmico, tá bom? Então, o VDRL é não treponêmico. Isso aqui confunde muita gente. O que é treponêmico? É o FTA-ABS, que é a imunofluorescência. O ensaio de ELISA, né, enzima Liked Immunosorbent Assay, é um teste do tipo não treponêmico? Não, ele mensura anticorpos antitreponema pálido, tá bom? Assim como a imunofluorescência indireta, que está sendo substituída justamente pelo ELISA, tá bom? Então, ele é um teste treponêmico. Letra C. Uma reação negativa ou não reativa do teste de VDRL é verificada pela presença de médios e grandes agregados. Pelo contrário, quando eu vejo médios e grandes agregados, é uma reação positiva, não é, gente? A amostra para o teste de VDRL deve ser exclusivamente de soro, sem presença de hemólise e lipemia. Opa! Tá bom? No teste de VDRL, a combinação de lecitina, colesterol e cardiolipina é imunologicamente semelhante com o antígeno treponema pallidum, formando um antígeno não treponêmico. A interação das reaginas, que são os anticorpos da classe reagina, no soro, no líquor, com esse antígeno, forma uma floculação que pode ser detectada no microscópio óptico. Então, letra E é a nossa resposta. Tá bom? O que está errado ali na letra D? Pessoal, hemólise, né, já libera fosfolipídio ali, então pode interferir no teste de VDRL, assim como a lipemia interfere em vários exames, também interfere no meu VDRL, tá bom? Então, por isso a letra D está errada e a letra E é a alternativa correta. Tá bom, pessoal? Legalzinho aí? Alguma dúvida nesse momento? Se não tem nenhuma dúvida, né, eu vou finalizando aqui a minha aula, né, e espero que todos aí tenham entendido o teste de VDRL, a imunofluorescência direta, a imunofluorescência indireta, que são dois novos métodos, tá bom? Na aula que vem, a gente vai estudar aí a questão da ELISA, tá bom? E da imunofixação do complemento e também os testes rápidos, né, que são as famosas imunocromatografias, tá bom, pessoal? Então aí hoje nós avançamos, né, bastante clínica e e dois novos testes aí, floculação e imunofluorescência indireta. E complementando a clínica aqui, né, da questão do ASO e do PCR, tá bom? Que são testes de aglutinação que a gente viu na aula passada, certinho? Agora o que você vai fazer? O que eu vou fazer, professor? Né? Vai lá no seu livro, tá bom? Olha só, tem muito teste legal aqui para você fazer, ó. Número 1 fala justamente de VDRL, tá bom? E aí explica um pouquinho mais. Número 2, deixa para fazer, né, quando a gente fazer a imunocromatografia. Se quiser já ir avançando, pode. Certinho? Teste de avidez, eu vou falar depois que eu falar de ELISA. Certinho? Que é na aula que vem também. Já pode fazer esse número 4 aqui também, que é a questão da imunização ativa. Tá bom?
Pode fazer o número 7, que é uma questão de anticorpos, tá bom? Imunologia básica aí para dar uma relembrada. E número 8 aí, falando também de sorologia das doenças autoimunes, tá bom? Que é uma coisa aí de imunologia básica, assim como a número 9 também, certinho? Então dá uma olhadinha lá, faça esses exercícios, treine, olha, número 12 aqui também, são testes de aglutinação, 13, 14, tá bom? Olha, 16 fala de PCR ASO, então, beleza. Tem muito exercício aí para vocês fazerem e discutirem. E qualquer dúvida nesses exercícios, né, na aula que vem, o professor está aqui para responder. Então, já abra a aula falando que a gente vai lá e revisa o exercício, tá bom? Certinho, pessoal? Não esqueça aí de acessar o seu AVA, avalie todas as coisas, retenha o que é bom e voltamos na nossa próxima aula, aula que vem, falando sobre ELISA, imunofixação do complemento e os testes imunocromatográficos, tá bom? Grande abraço a todos, vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Hoje aí presente 23 pessoas, certinho? E finalizando a nossa aula aqui. Grande abraço, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode ir falando aí.